senhores, sejam bem-vindos novamente. Vamos iniciar nossa quarta aula. Vamos terminar agora o que nós começamos na aula anterior, né, que nós falamos sobre comunicação. Faltaram dois elementos ainda para nós fecharmos o assunto comunicação, né? Falamos sobre vestimenta, né? Dialogamos sobre. E agora vamos falar um pouquinho de dois elementos também que nos remetem aí à nossa personalidade. O que nós falamos e a forma como nós falamos. O que nós falamos? Normalmente, hoje, em dias de rede social, em dias de informatização quase que global, nós temos pessoas aí das mais variadas vertentes, dos mais variados nichos de pensamento, colocando e expondo aí as suas opiniões, sejam elas quais forem, né? Políticas, ideológicas, opiniões sobre determinados produtos, sobre como melhorar a sua carreira, como fazer sua vida ser melhor. Inclusive esse curso aqui é uma dessas formas de demonstração de uma linha de pensamento. Então, o que nós falamos é extremamente importante. A partir dos elementos, a partir da fala, a partir do que as pessoas falam, nós vamos ter uma ideia do que essa pessoa é, né? Ela vai conversando, ela vai falando, ela vai se soltando às vezes dentro de uma conversa e nós vamos entendendo o que essa pessoa tem a nos passar. Isso me remete um pouco à minha profissão, a uma das minhas profissões, né? Como nós já dissemos, nós temos múltiplas funções hoje, mas por muitos anos, né, dentro do recrutamento e seleção, juntamente com recursos humanos, uma das coisas mais importantes que nós temos dentro do recrutamento e seleção é a entrevista. Essa entrevista, ela tem que ser focada na pessoa. Nós vamos entender como é essa pessoa. Nós vamos tentar, através de uma conversação com esse candidato, e entender se ele tem as habilidades, a capacidade, a personalidade principalmente, para servir a um local em específico. Nós temos uma vaga numa empresa, só para que vocês entendam um pouco como funciona recrutamento e seleção. Hoje está um pouco deturbado isso, tá? Está um pouco eletrônico demais, para o meu gosto, né? Talvez por eu já ser um quase idoso, né? Então, talvez eu seja um pouco resistente a essas novas tecnologias. Mas no decorrer de mais de 30 anos de carreira de recursos humanos, envolvendo quase todos os aspectos da área, eu posso dizer a vocês que nada substitui a entrevista pessoal. Nós estamos aqui, frente a frente. Por quê? Porque dali você consegue ver o gestual dessa pessoa, você consegue ver as respostas que essa pessoa te dá. E uma conversa simples, não precisam de técnicas sofisticadas como ensinam nas universidades de recursos humanos hoje, ou fazer através de um psicólogo, né, para o psicólogo descobrir se em um determinado momento da sua vida você vai ser um serial killer, por exemplo, né? Não vejo essa necessidade para um recrutamento e seleção, com todo o coração, e me perdoem as opiniões contrárias, mas não consigo ver isso. Eu consigo ver uma empresa com as suas necessidades, essa necessidade é de um departamento X ou Y ou Z. Dentro desse departamento existe já uma equipe, essa equipe tem a sua personalidade. O líder dessa equipe tem a sua personalidade. Esse setor em si, ele vai trabalhar mediante a essa inclinação
que já existe. Então, quando eu faço um processo de recrutamento e seleção, eu faço visando colocar um indivíduo ali, um candidato, que se encaixe a essas qualificações, a essa tipicidade do local. É assim que funciona, né? E eu só consigo descobrir isso a partir do momento que eu estou conversando com essa pessoa. É ali, olho no olho, conversando, vendo o gestual dessa pessoa, vendo essa pessoa conversando comigo, naturalmente, não uma coisa montada, como se fosse um mais um, dois. Estamos falando de pessoas, não estamos falando de números, né? Muitas pessoas, e eu vi no decorrer da minha carreira durante todo esse período, muitas tentativas de informatização do recrutamento e seleção. E, infelizmente, eu não vi nenhuma, que deu certo. Nenhuma. Porque, na verdade, você não consegue esse contato, né? Testes psicológicos, ferramentas de informática, sei lá, testes para saber a proficiência de línguas, por exemplo. Tudo isso são ferramentas, mas nada substitui a capacidade de você entender se aquele indivíduo vai servir para aquele local. E só tem um jeito de fazer isso, conversando com essa pessoa. Não tem outra forma. As pessoas se mostram conversando, elas passam a você o que elas são conversando. Não tem outro jeito. Eu dei esse exemplo de recrutamento e seleção, mas vocês podem ver diversos exemplos, né? As pessoas, você tem uma ideia da pessoa quando você vê a imagem dessa pessoa, né? Você viu aquela imagem lá que te agradou ou não te agradou, por algum motivo. Você já fez um pré-questionamento sobre essa pessoa e já fez um pré-conceito sobre ela. Percebam bem que a palavra aqui é dividida. Eu fiz um pré-conceito de como essa pessoa deve ser. Ok? Esse preconceito feito, nem sempre ele bate com a entrevista, no momento em que você conversa com essa pessoa, no momento em que você dialoga com essa pessoa. Porque aí você vai entendendo como essa pessoa é, né? Como foi essa base familiar dessa pessoa, como ela pensa em relação às coisas da atualidade, como ela pensa, o que ela sabe, o que ela deseja, o que ela precisa, e também você vê se a empresa e se esse espaço tem condições de atender o que essa pessoa precisa, não é? Então é interessante que hoje eu vejo muito até pelo estado pandêmico que nós estamos passando, eu vejo as pessoas fazendo um recrutamento online, né? Com salas virtuais, acho muito legal, né? Uma tecnologia assim, bem legal, né? Moderna, fantástica, você consegue estar vendo a pessoa ali, né? Conversando, como vocês estão me vendo aqui na câmera, eu acho muito legal isso. Mas eu, particularmente, não acredito na eficácia desse recrutamento dessa forma, né? Você só conhece algum indivíduo a partir do momento que você conversa com esse indivíduo. Mas conversa, uma coisa pessoal, né? Não adianta eu tentar, por mais técnicas que eu utilize, tirar dessa pessoa online aqui da câmera, né? O que ela é como um ser humano. Como ela pode vir a desenvolver as suas atividades dentro da empresa no decorrer do tempo e espaço. Como que eu vou descobrir isso? Apenas na pessoal. Me perdoem os novos recrutadores, né? Até as empresas que se formaram em relação a isso, mas não acredito que isso funcione. Não consigo, porque eu não vi até hoje. Talvez eu mude de ideia, não sou radical, né? Não sou radical em uma ideia fixa.
Mas em 30 anos trabalhando nisso, eu nunca vi dar certo. Nunca. Em momento algum. Toda vez que tentaram informatizar, e eu vi grandes empresas fazendo isso, participei inclusive de processos para serem feitos essas novas ferramentas, né? E realmente, na prática, o funcionamento foi quase zero. E eu posso dizer para vocês com toda certeza, se existe um prejuízo enorme dentro de uma empresa, é um recrutamento ruim. Se você faz um recrutamento ruim, colocando uma pessoa que não se adequa àquele setor, àquela situação, de fato, você tem um prejuízo enorme. Não só o tempo que você colocou a pessoa lá, o treinamento dessa pessoa, mais esse prazo de experiência que essa pessoa ficou lá, mais o tempo que normalmente eles vão conseguir suportar isso até passar o prazo de experiência. Passou, aí o que acontece? Eles começam a gerar problemas. E aí você tem que efetuar um desligamento desse colaborador. E aí como que você faz isso? Através da legislação trabalhista, né? E aí nós temos multa, nós temos aviso prévio, nós temos aí mais 12 avos, né? Um 12 avos aí para cada mês de serviço que essa pessoa ficou, quer dizer, ou seja, você teve um prejuízo gigantesco com um recrutamento ruim e falho. Infelizmente isso acontece quase todos os dias, nos dias atuais muito mais. Mas não só nesse exemplo que eu dei para vocês, o que nós falamos e o que as pessoas falam, pode ser apreciado no dia a dia. As pessoas você só conhece conversando com essa pessoa, né? Não importa a forma, mas tem que conversar. Você vai conversando, você vai entendendo. A pessoa vai colocando para você pontos, né? Que você vai analisando se esses pontos têm a ver com você ou não têm a ver com você, né? E a comunicação é extremamente importante dentro de uma empresa, fora de uma empresa, no seu casamento, por exemplo, na vida pessoal, nos relacionamentos interpessoais que nós temos, né? Nessa network gigantesca que nós temos hoje dentro de uma internet, né? E nós vemos aí as pessoas falando, às vezes, por muitas vezes, umas bobagens assim, monumentais, né? E isso demonstra o que é a pessoa. Às vezes, palavras, frases, colocações demonstra a falta de cultura dessa pessoa, demonstra ou um excesso de cultura, demonstra uma prepotência às vezes uma simplicidade, uma humildade, não sei bem, mas de qualquer forma você vai conhecer a pessoa através da comunicação. Isso é extremamente importante. A maior parte das relações, sejam empresariais, familiares, conjugais, elas falham por falta de comunicação. É exatamente esse o ponto que pega sempre, sempre vai dar problema. Porque as pessoas não falam. Se não falam, não tem como o outro entender. E não tem como o outro compreender. E por muitas vezes nós falhamos e falhamos seriamente nesse aspecto. Então, se eu posso dar um conselho a vocês, façam dessa comunicação uma das coisas mais importantes da vida de vocês, né? Não é só a comunicação visual, como nós falamos agora há poucos instantes na outra aula, né? Mas é uma comunicação realmente verbal, que demonstre realmente se a pessoa, o que é cada ser para as pessoas, né? E o que você diz não só é tão importante, como a forma com que você diz. O que você vê muito hoje é um português muito ruim, né? Eu não digo para ninguém ficar falando um português rebuscado, né? Um português jurídico, como eu sou obrigado às vezes a estar aqui falando porque eu estou dentro de uma área jurídica, mas um português bom, né? Ou razoável já é uma grande coisa, né? Então as pessoas às vezes usam
frases, expressões, condições de se colocar com um linguajar extremamente complexo. Eu sei que muitos autores aí da língua portuguesa dizem que a língua ela é evolutiva, né? Que ela se constrói, que ela cria, né? Novas formas, com toda certeza. Nós temos aí as gírias que demonstram isso, nós temos aí grupos que tentam mudar a língua portuguesa de alguma forma, né? Mas, seja como for, fale um português normal, né? Mesmo que ele seja errado, né? Mas eu estou falando errado por quê? Pela minha simplicidade, né? Pela minha falta, talvez, de uma instrução formal dentro da língua portuguesa, né? Ou porque eu fui criado mediante esse tipo de situação. Mas o que eu vejo mas muito hoje, são as pessoas tentarem introduzir na língua portuguesa, como se isso normal fosse, que expressões da língua falada. É muito complicado. Então eu recebo muitos e-mails, né, mensagem dessas pessoas que me mandam, às vezes, dúvidas e eu não consigo entender. Não porque eu já sou um quase idoso, mas porque é um linguajar que não faz parte do meu cotidiano. Então tem muitas expressões, muito do que você faz no seu dia a dia, que você fala no seu dia a dia, que não pode ser escrito, senão as pessoas não vão entender. Nós temos um país, o Brasil é um país continental, é um país gigantesco. Né? Para você ter uma ideia, São Paulo é maior, né? O estado de São Paulo é maior do que a Austrália em quantidade de pessoas. Então, quer dizer, nós temos sotaques, nuances da língua, nomes dados a objetos diferentes de um estado para um outro estado, né? Então fica difícil. Se, por exemplo, eu estou usando sei lá, uma gíria aqui de São Paulo, por exemplo, e essa gíria aqui para os paulistas é uma coisa assim muito fácil, né? Todo mundo sabe o que significa. Talvez para o norte, nordeste, centro-oeste do país, eles não saibam o que nós estamos falando. Então, um cuidado extremo ao fazer isso, né? Ao digitar alguma coisa numa rede social. Senhores, eu vejo cada barbaridade nas redes sociais que, nossa senhora, arrepiam meus últimos fios de cabelo. Não porque eu sou o mestre dos mestres, não sou nada. Né? Não estou aqui nem para criticar quem faz, mas assusta, porque você vê um linguajar e uma escrita completamente errada, mas errada demais. Às vezes as pessoas estão questionando, né, assuntos extremamente complexos, né? E aí você não vê um plural certo, você não vê uma concordância verbal, você não vê absolutamente nada. O que eu vejo muito, me desculpem as pessoas que usem, mas são gírias, né? Como que eu posso... Outro dia eu recebi um e-mail assim, né? Pô, mano, né? Ó, eu gostaria de fazer isso aqui. Porra, na real tinha que ser assim. E o cara escreve tudo isso que eu tô dizendo pra você. Inclusive palavrões, né? Que pra ele é uma gíria comum. Então, senhores e senhoras, tenham em mente que essa deficiência na escrita ou a deficiência na fala, ela é tolerada dentro de um contexto falado. Mas quando você coloca isso num contexto escrito, é muito complexo, né? Então, às vezes, né, eu recebo e-mails muito bem escritos. Eu falo, nossa, dá gosto de você conseguir ler alguma coisa na sua língua, né? Que eu acho que é o ideal para que todo mundo se entenda, né?
Eu fico pensando, às vezes, num estrangeiro, por exemplo, que vem ao Brasil, que fez um curso de português lá no seu país de origem, e ele vem ao Brasil. Aí ele se depara, né, com cada região do Brasil, cada um falando uma coisa mais maluca que a outra, e a língua portuguesa já é complexa, e vocês sabem disso. Nossa, eu não sei o que eu faria se eu estivesse no caso deles, né, porque é muito complicado, né, o entendimento. Se para nós que vivemos aqui a vida toda, entendemos desse dialeto, vamos chamar assim, para nós já é complicado, eu imagino para uma pessoa que venha do exterior para cá, né? Quer dizer, ele vai estar colapsado em pouco tempo, né? Porque é uma loucura. Então, senhores, pensem assim, a língua falada, se você está com seus amigos num churrasco, brincando, é uma coisa. Agora, se vocês vão numa rede social, por exemplo, ou se vocês vão conversar com um empresário, se vocês estão tentando vender uma ideia, às vezes, de uma nova empresa ou de um novo negócio a alguém, como que você pode passar para essa pessoa um linguajar que ela não vai entender? Não vai mesmo. Com toda certeza não vai. Volto a frisar, não precisa ser o linguajar nosso jurídico aqui. Não é necessário que seja um linguajar do STF, ok? O linguajar aqui é um linguajar comum, normal e correto da língua portuguesa. Ponto. É isso, ok? Então, para cada situação, seja ela qual for, use esse poder da fala em seu favor. Não tem outra forma, né? Você tem o dom na sua mão de fazer com que as pessoas te entendam e não só isso, que elas possam inclusive comprar a sua ideia, seja ela qual for. O poder da fala é simplesmente inacreditável. O que as pessoas conseguem, né, de convencimento de outras pessoas através da fala, da sinceridade no que você está dizendo, você demonstrando a uma outra pessoa que você sabe do que você está falando e o porquê você está falando, não tem preço. Não tem preço. Vocês podem dominar o mundo através da fala, através da conversa, através do diálogo, ok? Eu acho que conseguimos aí dar uma fechada, né, nessa parte de comunicação. E comunicação é uma parte importante, até eu fiquei um pouco mais nessa parte, porque ela vai demonstrar o que você é para as pessoas. Então faça isso da melhor forma que você puder. Faça isso o melhor possível. O melhor que você puder. Tá bom? Então agora vamos partir para um outro aspecto aí do nosso curso. Um aspecto tão quanto importante foi essa nossa colocação, nessa nossa conversa sobre comunicação. Vamos falar um pouquinho sobre metas, tá? Meta é um negócio muito interessante. Eu vejo muitas metas sempre quando existe a virada do ano, né? Então eu vejo muitas pessoas com superstições mais variadas e respeito todas, tá? E aí chega o final do ano, né, na virada do ano principalmente, né, aonde as pessoas vão pular suas ondas, comer lentilha, peixe ou sei lá qual a superstição aí colocada ou crença, né, respeito a todas, sem nenhuma dúvida sobre isso, cada um tem o livre-arbítrio para saber o que faz. Mas nessas viradas de ano é que nós vemos as pessoas criarem algumas metas, né? Então eles criam metas de que forma? Olha, a partir desse novo ano, que será muito melhor que o anterior, e normalmente não é, tá? Não é. Se você for ver, cada ano que passa
Mudou a data, mas continua sempre as mesmas coisas, mudou o dia, o que é que mudou na sua vida. Salvo se você ganhou na Mega da Virada, ou salvo se aconteceu alguma coisa fora do comum, o próximo ano vai ser igual a todos os anos. Não estou aqui tentando decepcioná-los de nenhuma forma, não é isso não. A esperança tem que existir no mundo melhor, a gente espera que sim. Mas normalmente o que acontece? Muda-se as datas, os problemas ali continuam e nós temos que tentar achar soluções para esses problemas novamente, né? Não mudou só o número do ano, né? Mas essas pessoas, nessa virada do ano, sempre acabam criando metas para si mesmas, né? Então elas criam, olha, a partir do ano que vem eu vou emagrecer, né? Essa é uma das que eu mais vejo, principalmente na família e amigos, né? Então eu vou emagrecer, agora eu vou começar um regime. Outros eu vou parar de fumar, né? Outros, olha, a partir de agora minha vida vai ser totalmente contabilizada. Todos os menores detalhes vão ser contabilizados para que eu não perca dinheiro nessa história toda, né? Ah, eu vou mudar meu comportamento agora, eu vou virar uma outra pessoa, vou ajudar o próximo, vou fazer ações sociais durante todo esse ano e, se possível, o resto de minha vida. Esses são alguns dos exemplos aí que as pessoas realmente falam aí na virada do ano, né? E sempre pedindo alguma coisa em contrapartida, diga-se de passagem, né? Normalmente, olha, você é uma pessoa melhor, mas puxa, Deus ajude com que eu consiga ficar milionário esse ano, eu preciso sair das dívidas, Senhor, me ajude, né? Ou qualquer que seja a sua religião, peço proteção à família, a todos, mas que eu consiga aí ter um rendimento, que eu consiga ser melhor, que as coisas consigam ser melhores nesse ano que segue. Então, existe uma promessa que vamos chamar de metas e existe lá uma contrapartida que você está tentando fazer um acordo com um Deus, vamos chamar assim, né? Eu vou ser uma pessoa melhor, mas ao mesmo tempo estou pedindo algo em troca, né? Mas o ser humano, infelizmente, ele ainda acha que tudo na vida é um jogo de tomar lá e dar cá, né? E não é. Metas são extremamente importantes, mas isso tem que ser levado a sério, gente. Não pode ser um negócio simplesmente colocado assim ao relento, né? O primeiro passo para que a sua meta funcione é você pegar um papelzinho, acho que você já escutou isso, né? Deve ter tido uns gurus aí, uns magníficos que falam isso para você, mas é correto, tá? Você pega um papel e escreva as suas metas, ok? Você acabou de escrever lá, pegou sua canetinha e escreveu, olha, a minha meta é essa. Uma outra coisa muito importante, você tem que colocar uma data para que essa meta seja executada, ok? Por que eu tenho que pôr uma data, professor? Que negócio chato é esse eu ter que escrever? Não basta eu pensar que eu vou querer fazer isso e não basta eu falar que eu vou fazer algum dia. Sinto informar para vocês que existe uma lógica no nosso cérebro e essa lógica funciona assim. Para o seu cérebro não existe alguma coisa que não esteja escrito, ok? Se escrever, existe uma certa legalidade nisso, existe uma certa materialidade do que você deseja. Depois, você colocando uma data, existe uma obrigação criada no seu cérebro. Conseguem entender essa diferença? Essa obrigação criada no seu cérebro faz com que, mesmo no seu inconsciente, você comece a trabalhar nesse sentido, na busca desse objetivo que você acabou de escrever, ok? E é assim que funciona. Algum dia, gente, sinto muito, não existe algum dia para o seu cérebro, né? Na mente de nenhuma pessoa, algum dia é um dia que você vai fazer alguma coisa. Para quem é casado aqui, sabe o que eu estou falando. Seu marido, minha senhora, se a senhora estiver me assistindo, né? E você, marido, se estiver me assistindo,
Acontece muito isso nos relacionamentos e nos casamentos, não é? A esposa normalmente chega ao marido e fala assim: olha, quebrou lá a torneirinha da pia. Você tem como consertar para mim? Ele falou: opa, com certeza, eu conserto para você. Né? Beleza. Quanto tempo vai levar para esse marido consertar essa torneirinha? Provavelmente ela vai chamar aí num aplicativo, né? Um marido de aluguel para vir consertar essa maldita torneirinha. Porque o cara não vai consertar a torneirinha. Não era essencial para ele, ele não colocou uma data para aquilo, ele não tem a obrigação na mente de ter que consertar a torneirinha. Então ele não conserta. E vocês têm que entender que a mente do homem e a mente da mulher funcionam diferente, tá? Então, para nós homens, colocar essa meta é muito mais eficaz ainda e muito mais necessário do que para a mulher, ok? Porque nós somos terríveis. Então, pensem nisso. Coloquem uma data. Vocês têm que ter planejado, não importa a sua idade, você pode estar com 95 anos hoje. Planeje o que você vai fazer no próximo ano, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, até 50 anos se for o caso, ok? E escreva isso, daqui 1 ano estarei fazendo tal coisa, daqui 1 ano conquistarei isso, daqui 2 anos conquistarei aquilo, daqui 3 anos conquistarei aquele outro objeto de desejo talvez, né? Ou um emprego, ou um casamento, ou uma universidade, ou um título, não sei. A meta tem que ser sua, de mais ninguém, ok? Então, as pesquisas mostram sempre, se vocês pesquisarem aí no tio Google, né? Vocês vão ver que a maioria dos alunos que estão saindo das universidades, isso normalmente as pesquisas vão achar Inglaterra, né? Estados Unidos, aqui no Brasil, infelizmente, ainda as pesquisas são muito falhas, né? Mas você vai ver que pesquisas que foram feitas com jovens saindo da universidade, em muitas décadas, descobriu-se que esses jovens saídos da universidade, eles não tinham nenhuma meta, né? Ou se tinham é aquele negócio, um dia eu vou fazer, né? Mas os que tinham essa meta, que dá em torno de uns 3% mais ou menos, o que em média essas pesquisas demonstram, esses que escreveram realmente conquistaram essas metas. Esses pesquisadores ficaram em cima dessas pessoas para ver se realmente até o final elas iam conseguir, conseguiram. Mas por quê? Porque você criou uma obrigação para o seu cérebro, você tem que escrever. Você tem que colocar no papel o que você deseja, né? Ah, mas eu tô velhinho demais para ter metas, não tá velho demais para ter nada, gente. Ninguém sabe o dia que vai embora daqui. Talvez você vá embora amanhã, talvez você vá embora amanhã, não sei, né? Tá aí uma fila que nós não podemos sair, não podemos sair da fila também, né? Não podemos mudar a nossa posição nela, você concorda? Se existe um dia e um prazo de validade para cada um de nós, com toda certeza nós vamos embora, né? Se tem uma certeza que nós vamos, mas dentro deste contexto, pensem, eu não sei, eu posso viver mais 10 anos, 5 anos, eu posso viver mais 100. E aí? Né? 100, um pouco de exagero, menos, né? Mas que eu possa, se você tiver com uns 18, viver mais uns 80, 100 anos, chegar uns 100, talvez, por que não? Né? E aí tem algumas pessoas que ainda fazem umas metas meio malucas, né? Eu faço meta porque eu acho que eu vou viver até 60 anos só. Então, se eu chegar a 60 anos, e tá bom, tá lá, eu já tracei minha meta, né? Eu fiz aqui, eu fiz lá, eu consegui uma aposentadoria, eu consegui trabalhar ali, eu fiz isso, tá perfeito, tá, e beleza. Aí você não morreu nos 60 anos. Aí você levou mais 24, 25 anos para morrer, 85 anos, né? Que algumas pessoas dão isso como estimativa de vida hoje do brasileiro. Eu não sei como que dão essa estimativa aqui, mas 85 anos, né? Então, o que você fez com os outros 25, 24 anos que você teve a mais do que aquela meta que você criou?
Impossível saber, né? Porque você não pensou nisso, aí você vai ter que pensar. E aí? Não tem que criar novamente alguma coisa, algum ideal, alguma meta para que você siga, né? Porque se for viver sem fazer nada, você tá um inútil, né? Quer dizer, você vai querer ser um inútil. Porque eu vejo também muitas pessoas que falam assim, eu vou aposentar, não vou fazer mais nada, só vou viver viajando e eu vou ficar na rede tomando água de coco. Não é assim, o povo fala. Não adianta, gente. Quando você é improdutivo, você não tem que serventia no mundo. Certamente você vai acabar adquirindo doenças porque você está inativo, você vai criar outras, sei lá, outros problemas para a sua vida que você não tinha e acaba por deixando esse mundo até antecipadamente. Por quê? Porque você não tem produtividade. Então tem que ter produtividade, não tem que pensar nesse negócio de aposentar e não fazer nada. Sabe? Isso é uma mentalidade que não existe mais. A atividade hoje, as pessoas da terceira idade, extremamente ativas, são extremamente ativas. Muito mais ativas às vezes do que eu vejo, né? Do que de garotos aí de 18 anos, que parece que não sai da cama nunca, né? Tá sempre com sono, sempre cansado, sempre chateado, não sei, não entendo. Mas criem essas metas. Ah, mas é muita coisa para se pensar, né, professor? Não. As metas têm que ser divididas, gente. Se você dividir a sua vida em metas, você vai entender. Para quem é mais jovem, faça uma meta bem longa, bem grandona, tá? Para quem já está como eu aqui, pós 50 anos vividos, né? Então a gente já faz uma meta um pouco menor, ou já vem fazendo, já vem conquistando as metas traçadas anteriormente, né? Que é o meu caso. Então pode ser feito dessa forma. Mas faça uma meta longa. Você que é mais jovem, faça uma meta longa. Por quê? Porque você vai passar por as mais diversas complicações na sua vida para alcançar essa meta, né? Então não pense você que é mar de rosas, porque poucos são os privilegiados nesse mundo que conseguem ter um traçado contínuo, sem nenhum percalço dentro dessas metas, tá? Então, pense nisso. Refaça as metas, verifique essas metas de tempos em tempos. Você tem que ler isso também, tá? Não adianta você escrever esse negócio e guardar em algum lugar. Aí eu escrevi o papelzinho na virada do ano, tá? Onde você escreveu isso? Ah, escrevi lá no rótulo da champanhe, tá? Legal pra caramba, muito eficiente, né? Não funciona pra nada, gente, pelo amor de Deus, né? Então faça um negócio decente, faça suas metas, escreva, guarde num lugar, seja organizado pelo menos nisso, para que você consiga organizar a sua vida. Não tem outra forma. Não existem conclusões nem não conclusões de nada se você não fizer alguma coisa. Não dá para ir só vivendo, né? Deixa a vida me levar, né? É complicado, porque às vezes a vida vai te levar para lugares que você não gostaria de estar. Mesmo você fazendo essas metas, com toda certeza a vida vai te levar para alguns locais onde você não deseja. Então, façam isso com maestria, façam isso com vontade de que aquilo dê certo. Lembra lá, não acreditar? Acredite, vai dar certo. E quando você faz esses instrumentos que eu acabei de ensinar para vocês, é muito mais fácil do seu cérebro entender o que ele tem que fazer. Às vezes você dormindo, você acorda com uma ideia baseado naquilo que você tem como meta. É interessantíssimo isso, gente. E acontece, não é coisa mágica, não. Não é feitiço, não veio do universo paralelo, não veio nada. É seu, é do seu cérebro. Você está focado numa coisa, está centrado naquilo, você deseja aquilo e você está em busca daquilo. Seu cérebro, mesmo desativado, entre aspas, né, numa noite de sono, você está trabalhando nesse sentido. Então façam, você vai ver que funciona.
Agora não adianta escrever lá no papelzinho de champanhe, né? Jogar lá dentro da gaveta, só Deus sabe onde é que foi parar esse papelzinho das suas metas, e você achar que com isso deu tudo certo, que elas vão acontecer. Vão mesmo. Eu digo para vocês que vão. Elas irão acontecer, com toda certeza. Então vamos lá, senhores, vamos fazer essa divisão então das metas para que fique mais fácil esse entendimento e mais fácil de nós fazermos isso funcionar. Vamos começar com meta física. Física mesmo, físico, ok? Olha, existem situações em que as pessoas são radicais demais às vezes, né? E às vezes não fazem absolutamente nada. Todo o nosso ser depende de um sistema físico. Não adianta você achar que só o seu cérebro vai fazer você chegar onde você quer. Talvez você até chegue, né? Mas só Deus sabe que jeito. Então você tem que preservar alguma coisa fisicamente. Então alguns hábitos bons você tem que ter todos os dias, né? Não precisa ser nada fantástico. Você não precisa viver dentro de uma academia lá bombado, né? Que nem um Hulk da vida. Não é necessário. Necessário se faz que você tenha uma atividade física regular, né? Que 3 dias por semana você tire para caminhar meia hora. Poxa, já é alguma coisa, um grande começo para quem não sai da frente da televisão, por exemplo, né? Ou para quem só vive comendo porcarias todos os dias, não é isso? Então, repensar essa parte física. Ah, professor, mas é insuportável isso, coisa chata, detesto fazer academia, não gosto das pessoas que frequentam a academia, não gosto de caminhar, não gosto de nada. Tá certo, então você não gosta da sua vida. É isso? Senhores, nenhuma máquina no mundo consegue funcionar se você não tiver cuidados com ela, manutenção com essa máquina. E o seu organismo é uma máquina fantástica, diga-se de passagem. Mas você tem que trabalhar isso. Como que eu trabalho isso, professor? Você tem que criar um hábito. O ser humano, a partir do momento que ele cria um hábito, as coisas começam a funcionar, começam a fazer parte de um cotidiano, mesmo que no início seja um cotidiano forçado, né? Que a pessoa vai lá forçada, né? Eu vou caminhar, nossa, eu odeio isso, mas eu vou, né? Chega uma hora em que eu falo isso por experiência própria, tá? Também não gostava de nada dessas coisas, mas hoje sinto falta, porque quando você para, depois que você criou um hábito, você sente falta. Porque o seu organismo precisa de oxigenação, precisa de movimentação, né? Para que seu cérebro funcione, para que você funcione, para que as suas funções funcionem. Precisa disso, não tem outro jeito, né? Eu ficar parado em casa comendo carnes fantasticamente gordas, né? Uma delícia, diga-se de passagem, né? Ou eu viver em casa só comendo legumes e frutas, né? Também não dá certo. Nada dessas coisas que são os extremos de tudo dá certo. Então, uma alimentação regrada, uma alimentação. Não precisa ser aquele negócio de balancear. Eu tenho alguns conhecidos que fazem. Vai tomar sei lá, um suco. Ah, aqui tem tantas calorias, ali tem tantas, aqui tem. Não precisa ser tudo isso também. Mas que você faça uma coisa variada de cardápio, já tá bom pra caramba, sabe? Coloca ali umas verdurinhas que você não gosta, né? Uns leguminhos que você não gosta, põe um gosto em cima daquilo e misture ali com elementos básicos e que são ricos aí para que você se mantenha funcionando, né? Nós aqui no Brasil temos o arroz e o feijão que é fantástico, sabe? É um negócio que mantém qualquer ser vivo aí muito bem. E aí você vai agregando a essa combinação fantástica outras coisas, né? Mas nada em excesso, nada que em excesso é bom, né? Eu vejo veganos que são assim muito radicais.
vejo vegetarianos radicais, eu vejo carnívoros radicais. Nada do que é radical dá certo, gente. Não funciona. Não funciona, né? Outro dia eu vi uma entrevista, inclusive, de uma... Não é crítica não, tá, gente? Cada um faz o que quer da sua vida. Não tô aqui para tentar auxiliá-los, tá? Mas eu vi outro dia uma entrevista de uma menina que comia carne escondida, porque ela fazia parte de um grupo vegano ou vegetariano, não me lembro ao certo, e ela, num determinado momento, estava assim com uma necessidade enorme de comer carne, né? E ela foi comer carne, né? E comia isso escondido. Aí, de repente, eu não sei o que aconteceu, ela foi obrigada a demonstrar isso ao seu grupo de amizades e, infelizmente, acabou perdendo lá as amizades que eram mais radicais em relação a isso. Então, se a minha alimentação define o amigo que eu tenho, alguma coisa está errada nessa história, você concorda? Não é? O tio aqui está louco? Não é possível, né? Então, se eu tenho uma determinada alimentação, meu amigo tem uma outra alimentação, quem sou eu para deixar de ser amigo de uma pessoa em relação à sua alimentação? Ah, porque eu fazia parte de um grupo e agora não faço mais? Mas então não são seus amigos, são pessoas que convivem com você. Então, são coisas diferentes, você tem que pensar o que é mais legal para você, né? Você está nessa vida aqui para uma progressão, mas em contrapartida você está nessa vida para uma melhoria. Qual é a melhoria que você consegue na vida? Se você não tiver amigos bons, pessoas boas, uma alimentação saudável e você fazer alguma coisa fisicamente, né? Você tem que fazer. Senão, como que você vai conseguir sobreviver para alcançar suas metas? Não vai. Então, nada de radicalismo, tá, gente? O que vocês vão fazer? Pega 3 dias por semana, levante um pouquinho mais cedo, vai dar uma caminhada antes de você ir ao trabalho. Se você está em home office, né, faça isso antes do home office. Ou crie um hábito sempre de fazer alguma atividade física, seja ela qual for, não precisa ser nada radical. Para quem já passou dos 50 como eu, nada mais de tão radical, tá? Porque senão aí nós vamos parar no hospital. Então nada de ficar colocando aí excessos dentro de uma condição porque eu quero ser igual a todos os musculosos. Não precisa ser musculoso nem nada assim, tá bom? Então, primeira parte que você vai dividir a sua vida, meta física, ok? Vamos partir na próxima aula para as demais metas que nós vamos fazer, para as demais divisões dessa nossa meta geral. Vocês vão ver que não é nada complicado, que é muito interessante vocês começarem a entender que é fácil vocês serem diferentes do que são hoje. E com toda certeza vão ser muito melhores do que são hoje. Não porque eu estou aqui falando, mas porque vocês vão entender isso e vão sentir isso no dia a dia de vocês. Tá bom? Agradeço imensamente vocês terem ficado comigo aí esses 48 minutos dessa aula. Tá bom? E até a próxima. Se Deus quiser, logo estaremos aí com a próxima aula disponível. Muito obrigado.